Olá, está no ar o Gente é Gente, o programa da APAE Bauru em parceria com a TV Unesp e o apoio da Pró-Reitoria de Extensão. A APAE Bauru é uma entidade de assistência social que presta atendimento e assessoramento à pessoa com deficiência, além da defesa de direitos articulada com outras políticas na área da educação e da saúde. Durante os nossos programas, conheceremos melhor a APAE Bauru, seus serviços e o que ela tem de melhor: gente. No programa de hoje, conheceremos melhor o funcionamento e serviço do CEASP, Serviço de Educação, Encaminhamento, Acompanhamento e Supervisão Profissional da APAE Bauru, além de compreender a importância desse serviço para os alunos com deficiência. A nossa equipe foi até a APAE Bauru conhecer mais sobre o CEASP e as suas atividades. Vamos conferir. O trabalho realizado pela APAE Bauru, junto com o CEASP, Serviço de Educação, Encaminhamento, Acompanhamento e Supervisão Profissional, tem como objetivo a preparação dos alunos para o mercado profissional, com vivências através do CIP, Centro Integrado Profissionalizante, que oferece aos alunos cursos de auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório e empacotador. Aí depois que esse aluno faz o curso, ele fica 2 anos no curso e é feita uma análise, a gente fica observando como é que esse aluno está indo, aí são trabalhadas habilidades básicas e habilidades de gestão, né? Aí ele tem a oportunidade de estar fazendo um estágio. Então a gente coloca ele no mercado de trabalho para ele fazer estágio e também vai analisando como é que ele está se dando bem. É feito um acompanhamento com instrutores também. Aqui da APAE nós temos 2 pedagogos e 2 instrutores também. Depois desse estágio, de repente surge uma oportunidade, né, para o trabalho. Aí ele é encaminhado, né, no mercado de trabalho e a gente acompanha desde a simulação de entrevista, análise da função, se essa função vai precisar de alguma acessibilidade. E aí a gente insere essa pessoa no mercado de trabalho, orienta a família na parte de documentação, né? E aí ele começa a trabalhar, é feito um treinamento no posto de trabalho, né, com os nossos instrutores. O tempo que for necessário, às vezes é 1 dia, 2, 3, até que esse aluno se adapte, né? E aí ele estando inserido no mercado de trabalho, aí que vem o CEASP, que é o Serviço de Educação, Encaminhamento, Acompanhamento e Supervisão Profissional, onde esse aluno está trabalhando e vem uma vez por semana na APAE para fazer o treinamento e participar de um grupo que chama GOT, Grupo de Orientação para o Trabalho, onde a gente trabalha as questões, reforça essas habilidades, porque assim, pela cota é fácil entrar. Mas o importante é manter esse aluno no mercado de trabalho. Então, a nossa perspectiva, a gente trabalha numa perspectiva diferente, avaliando se esse aluno tem potencialidade, evidenciando as habilidades dele, as capacidades e treinando ele. Então, no GOT, por exemplo, tem um problema lá no mercado de trabalho, a gente precisa relacionamento interpessoal, um exemplo. Aí no GOT a gente vai trabalhar essas questões de relacionamento interpessoal e tentar manter esse aluno no mercado de trabalho para que ele tenha sucesso. Além de uma formação que pode possibilitar a inclusão no mercado de trabalho, o CEASP identifica os potenciais dos alunos para um futuro crescimento profissional. De um modo geral, né, nós temos pessoas com deficiência atuando em todas as unidades da rede, tá? E a parceria com a APAE potencializa cada vez mais a gente ter a oportunidade de contratá-los, porque o suporte é muito interessante, né? Nós, enquanto empregadores, fazemos o papel de contratar, mas a APAE ela entra num momento de realmente desenvolver esse profissional e capacitá-los para a nossa operação. E eles estão ligados diretamente ao nosso atendimento ao cliente. Então o curso, a formação que a APAE investe é bem importante, porque aí a gente caminha em parceria, empresa, instituição e colaborador. Faz 5 anos que eu estou aqui já, então eu estou gostando, eu saio bem com as pessoas, então eu gosto do que eu estou fazendo, eu gosto de fazer entrega, eu gosto de ajudar as pessoas. Se uma pessoa assim, quiser, eu gosto de ajudar mais os idosos. Dentre as pessoas com deficiência que contratamos, o Paulo é um diferencial aqui na loja Falcão. Ele é bastante carismático,
extremamente competitivo, participa dos programas da empresa de produtividade e ele se destaca pela sua simpatia e carisma junto à equipe e aos clientes também. Que eu fico bem feliz, né? Ter meu dinheiro trabalhando, então é a própria uma vida para mim. São exemplos como o do Paulo que mostram como a inclusão no mercado de trabalho é possível. E o CEASP, junto com a APAI, promove a sensibilização das empresas para a integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A inclusão no mercado de trabalho gera frutos e benefícios para a pessoa com deficiência, a sociedade e as empresas. No nosso próximo bloco, dialogaremos sobre o tema e entenderemos melhor a importância do assunto. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAI Bauru na busca de uma sociedade inclusiva. Para aprofundar o tema sobre a inclusão no mercado de trabalho e os serviços do CEASP e da APAI Bauru, nós recebemos hoje aqui no estúdio o professor Nilson Rogério da Silva, do Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Unesp de Marília, e Silvia Achui, representante do CEASP e da APAI Bauru. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio hoje e por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. A inclusão no mercado de trabalho está prevista em lei porque é um pressuposto que todos devem ter direitos e acessibilidade, né? Mas a gente sabe que na prática tem muitas barreiras ainda que as pessoas com deficiência precisam vencer, né? Sim. Sabendo disso, quais são as principais dificuldades enfrentadas? Bem, infelizmente a gente vai falar de um cenário de grandes desafios quando se fala de deficiência e trabalho. É bem verdade que a gente não pode destacar a evolução da legislação e que acaba favorecendo uma série de ações inclusivas para a inserção profissional no mercado de trabalho. Mas ainda, muitas conquistas ainda são frutos de batalhas, de brigas judiciais, porque ainda a gente tem uma dificuldade da sociedade em entender que a pessoa com deficiência tem condições de trabalhar. E aí acaba tendo um cenário de muitos desafios, que começa já na própria família. Então, o primeiro momento que você tem uma criança com deficiência, você já tem que lidar com ter um enfrentamento de como você vai encaminhar uma solução positiva, né, para que a pessoa tenha o máximo de oportunidades e consiga se integrar ao máximo na sociedade. Então, a família, o enfrentamento que ela tem, se age de uma forma positiva e procura atendimento, procura informação, isso já é um primeiro passo positivo. Ao passo também que quem recebe, os profissionais da área da saúde, da educação, também precisam ser fontes esclarecedoras, porque muitas vezes a imagem que se tem é da limitação. E não se sabe, né, pode ser por desconhecimento, mas é papel também dos profissionais deixar claro as potencialidades. Então, esse é o foco quando se trabalha com deficiência. Negar as limitações não resolve, mas focar só as limitações, isso é péssimo, né? Porque todas as pessoas têm potencialidades. Elas podem precisar de alguns suportes mais específicos, mas todos têm condições de ter uma vida muito próxima aí do desejável. Então, começa pela família. E aí, também pelos serviços de reabilitação. Então, você tem um filho com deficiência, você tem um serviço de reabilitação que vai te dar o suporte, que vai favorecer o desenvolvimento da criança, que vai orientar a mãe como deve ser esse cotidiano para favorecer esse desenvolvimento. Aí, quando ela vai para a escola está em condições de receber o aluno? Hoje a gente avançou muito na inclusão escolar. É verdade, mas ela está muito mais centrada no ensino fundamental. Sim. Então, qual a chance dele conseguir chegar numa universidade? Hoje a gente tem muitos alunos com deficiências na universidade, mas ainda a gente não tem uma infraestrutura que responde às necessidades deles. Então, você tem muito garantido o acesso, mas não necessariamente a permanência. E na ponta, né, já que a gente está falando do trabalho, né, aí tem um outro problema. Existe a lei de cotas, que tem uma reserva de vagas, mas aí acaba esbarrando em algumas das coisas até que a gente já falou.
Então, por exemplo, a baixa escolaridade e formação. Sim. Então isso acaba sendo um problema, porque às vezes a habilidade, a escolaridade que se exige, a pessoa não tem, mas não é por culpa dele, é porque o sistema não soube dar a resposta para que ele chegue numa condição de igualdade de competir uma vaga. Também tem muito desconhecimento das empresas, porque eles acham sempre a imagem que a empresa, e a gente tem feito estudos na pós-graduação, que mostra que o discurso é uma coisa, mas na prática é outra. Então todo mundo é a favor da inclusão, mas e aí, peraí, agora você vai contratar? Aí eles sempre olham para a questão da incapacidade. Então parece que nada a pessoa pode fazer Sim. na empresa. Aí de novo precisa desse encontro dos profissionais e orientação, e olhar para as funções, para as habilidades. Também as habilidades podem ser desenvolvidas, né? Sim, sim, com Então certeza. você não tem que estar pronto para a atividade. Então existe também essa dificuldade. E às vezes existem alguns subterfúgios, né? Que é você propor ofertas de vagas para as quais as pessoas não terão condições de serem candidatos aptos, né? Então ainda é bastante problemático isso. Mas assim, para a gente também não dar uma imagem só negativa da situação, isso tem mudado bastante. Então, em função da lei de cotas, né, que já é bastante, já tem um bom tempo de vigência, Quase 20 anos. mas sobretudo a partir também de você ter uma estrutura melhor de fiscalização das empresas, que acaba gerando multa. Sim. Então isso acabou, o papel também do Ministério do Trabalho acabou ajudando bastante para que isso fosse efetivado, porque você tem uma legislação e você precisa brigar para que se cumpra esse direito. Ainda, os dados mais atuais hoje, que da RAIS, que é da Relação Anuais de Informações Sociais, fala em torno de 1% Sim. das vagas preenchidas que são para pessoas com deficiência. Olha, se eu olhar esse percentual é péssimo. Se você olhar a capacidade produtiva, a quantidade de pessoas que poderiam estar inseridas no mercado de trabalho, isso é Muito pequeno. muito pequeno. Mas se a gente olhar na história, em pouco tempo, Sim. isso vem crescendo ano a ano. Então isso nos dá mais esperança de que isso possa no futuro continuar crescendo. Eu tenho entendimento de que à medida que as pessoas têm oportunidade, trabalham, mostram suas potencialidades, elas vão quebrando esses preconceitos. Essa é a própria propaganda para que as É, coisas exatamente, aconteçam, né? Eles são a própria propaganda, né? Exatamente. E a gente tem também relatos de que as pessoas com deficiência, quando têm oportunidade de trabalhar, são ótimos funcionários, abraçam aquela oportunidade, são pessoas dedicadas à empresa, assíduas, que fazem com satisfação o trabalho. Então a gente acredita que isso possa mudar, mas a mudança ela sempre demora um tempo para acontecer. Sim. E não é na medida do que a gente gostaria. Agora, para que isso se efetive, essas coisas todas têm que andarem. Então, o serviço de reabilitação, o de educação, a imagem Sim. que a sociedade tem. Então, não adianta também ter discurso e, na prática, não ter consistência com aquilo que eu falo. Então, eu costumo dizer que a pessoa com deficiência, ela carrega nas costas um ponto de interrogação enorme. Então, coisas que a gente não teria como dúvida, para ele acaba sendo uma coisa que o tempo todo ele tem que estar provando que ele é capaz. Por conta da dificuldade que a sociedade tem de entendê-lo como pessoa capaz, com potencialidades, que tem limitações como qualquer um de nós, mas que tem muitas condições de trabalhar, estudar, ter uma vida bastante integrada. A deficiência ela não pode ser sobreposta à condição de ser humano, né? Exato. Mas acaba sendo. Uma parte é por desconhecimento mesmo, né? Mas, por outro lado, não dá para negar que existe um estigma, né? Sim. Porque nas deficiências também a gente tem uma dificuldade maior em determinadas deficiências. Exatamente. Se você olhar hoje, qual é o perfil de quem está no mercado de trabalho? Deficiência física leve. É o que está em É o primeiro que lugar, mais- que é mais contratado, né? E o leve é uma palavra perigosa, né? Porque eu costumo dizer para os meus alunos na pós-graduação e na graduação, o que o mercado quer é o deficiente perfeito.
Ou seja, aquele que tem as menores marcas possíveis da deficiência. Então esse acaba tendo vantagem, seja no trabalho, seja por quê? Porque chama menos atenção. Chama menos atenção e ele também não demanda menos trabalho da empresa em mudar, né? Nas mudanças aqui a gente fala atitudinal, de que tem que mexer com todo o corpo, toda a equipe da empresa para estar se adequando. Então eles não querem mexer muito. E infelizmente as empresas sempre acham que essa colocação é muito onerosa. Sim. E na verdade não necessariamente. Lógico que depende da pessoa, depende da atividade, mas enfim, a gente também entende que é um investimento. Eu sempre fico fazendo uma analogia, né? Se eu tiver um grande comprador que visite a minha empresa e que ele coloque como condição visitar a empresa para que ele efetive a compra, e ele tiver um problema de locomoção, e aí? Aí a empresa vai prover condições porque é interessante para ele a compra. Ao passo que uma pessoa com deficiência, não. Ele não vai fazer então, mudança. A acessibilidade, ela deveria ser uma ideia transversal, independente de uma demanda específica. Deveria ser um pressuposto. Porque hoje também eu estou aqui, mas amanhã eu não sei se eu vou ter um problema de locomoção. Então, parece que a lógica é um pouco invertida, de sempre pensar, de promover uma ação em função de uma demanda. Mas se a gente pensar na ideia do desenho universal, da acessibilidade, isso precede um planejamento. O prédio aqui de vocês vão receber pessoas com deficiência para serem entrevistadas? Então vocês vão esperar a pessoa chegar aqui para proporcionar uma rampa? Exato. Então a gente deveria ter uma ideia prévia em relação ao acessível, a tornar os ambientes inclusivos para todos. Se dá para o deficiente, dá para todo mundo. Né? Então a ideia, a lógica é um pouco invertida. A gente trabalha sob demanda. Esse, então, acaba sendo bastante um impedimento também. Sim, grande. E, Silvia, a pessoa com deficiência, ao ser inserida no mercado de trabalho, ela passa por uma adaptação na empresa que a contrata, né? Como funciona esse processo de adaptação? Na verdade, assim, somos procurados por empresas e muitas vezes procuramos empresas também, né? Porque temos um serviço de capacitação, que é um curso, né? E nesse curso a gente faz habilidades básicas de gestão, né? Que, como o nosso foco maior é a deficiência intelectual, que então tem todo o material preparado, porque a absorção, né, do conhecimento, como o professor mesmo já citou, ele é mais longo, é mais demorado. Então, assim, é difícil, às vezes a gente não tem um material, uma apostila pronta, como num curso, numa escola regular, vamos dizer assim. Então, primeiro é feita uma capacitação e depois do encaminhamento, quando a gente vê, a gente analisa a vaga, né, que a empresa disponibiliza, e a gente faz um acompanhamento, né? Mas, assim, eu vejo um lado positivo, que as empresas que nos procuram, eles estão bem de portas abertas, a gente está sentindo isso, que é um ponto bem positivo mesmo. Claro. Então, tudo que é necessário para ele estar sendo inserido, eles estão aptos a fazer. Lógico que no meio sempre do caminho a gente encontra umas pedrinhas, né, que nos atrapalham. Mas de uma maneira bem ampla, assim, geral, a gente encontra as portas abertas para estar fazendo o que vocês precisam, qual que é a necessidade para ele estar atendendo ao esperado de vocês, né? Então a gente faz esse acompanhamento após a entrevista, após todo o processo seletivo, para que ele se mantenha lá, efetivamente, e não a gente só faça um encaminhamento, porque a grande dificuldade do deficiente, principalmente intelectual, que é o nosso carro-chefe na APAE de Bauru, é ele se manter, né? E quais são as dificuldades que ele encontra nesse emprego para se manter lá? Um exemplo básico, por exemplo, na deficiência intelectual, por exemplo, bater o ponto, um horário, ele não consegue ver a hora no relógio. Então, às vezes, a gente tem que fazer todo um trabalho, até com a família, principalmente, né? Porque a família almeja muito. Chega uma determinada idade que ele quer, meu filho, e aí, tá com 15 anos, 16 anos, eu preciso que ele faça alguma coisa, porque é adolescente. Tem independência também, né? E aí, o que eu vou fazer? Tá, então a gente trabalha com a família também. Então, vamos preparar, vamos ensinar ele a pegar um ônibus, né? Ele tem dificuldade em leitura e escrita. Falei, mas isso não é um impedimento. Na verdade, o treino, né, a capacitação, não é só funcional. Não, exatamente. Uma coisa é você fazer o treino, a capacitação, depende da área, as palavras são mais ou menos utilizadas.
Mas é o seguinte, uma coisa é você treinar a pessoa para atividade específica. Então ele vai ser empacotador. Então o ato de empacotar é atividade, mas para isso ele tem que discriminar, por exemplo, que produtos que ele vai colocar junto, como é que... Então ele tem que ter uma destreza para abrir uma sacola. Tem uma série, às vezes quando tem entregas, ele tem que fazer anotações das caixas. Então não é só o treino específico da função. Que Fora acaba sendo isso, mecânico é o isso, que ela né? está dizendo. Como é que ele vai se deslocar ao trabalho? Ele tem noção de tempo, hora? Isso. Então como é que isso vai ser? Ele vai ter esse controle? A família ela tem que participar desse processo, porque é a família que vai auxiliar nessas demandas que começam lá dentro da casa dele. Ele vai trabalhar num local de atendimento ao público. Sim. Então a questão da aparência, do cuidado, da higiene também é importante. Aí você vai ter que trabalhar atividades de autocuidado. Olha, ele vai interagir com pessoas, então espera-se que no mínimo ele saiba cumprimentar uma pessoa, Sim, exatamente. dizer um bom dia. Enfim, tem uma série de outras demandas que não é só o treino O específico técnico, né? da função. Exato. São outras E que habilidades isso que pode ser precisam. mais difícil Exato. do que Exatamente propriamente o treino da É função. que a sua pergunta foi justamente isso. Qual que é a maior dificuldade? Essa é o elenco como uma das. Mas é um conjunto Exato, de informações. Porque a parte mesmo prática dele é mecânico. Se ele tem um treino de 2 semanas no que ele vai fazer de empacotar, ou ele vai trabalhar numa linha de produção, ou ele vai dobrar roupa numa loja de roupa, ele aprende isso daí, ele adquire como qualquer outra pessoa. Mas é um conjunto de coisas que vem junto com isso. É a apresentação pessoal, é como chegar, não chegar atrasado, é bater o ponto na hora certa, é sair para o almoço e não esquecer que ele tem que bater o dedo. Então é isso, são várias ações que em conjunto com a família é o que a gente luta e passa nesses cursos de capacitação. Eu tenho né? insistido que esse tema, né, no começo eu falei da questão da família. Sim, É importante para a família pensar que antes do seu filho, familiar, trabalhar, existem umas habilidades que são pré-profissionalizantes, que são da rotina, sim. do dia a dia. Então, às vezes, você vai olhar para a rotina de quem tem deficiência, é uma rotina muito assim, totalmente desregrada. Né? Não tem Não rotina, tem né? rotina. Então, ele acorda a hora que quer, come a hora que dá fome, assim, não tem responsabilidades do Quanto ao cotidiano horário da e tudo casa. Então isso é muito complicado quando você vai para a empresa. Essas habilidades que poderiam ter sido trabalhadas previamente, Sim. acabam tendo que ser incorporadas nos programas de reabilitação. Exatamente. Então, é lógico que a família não é obrigada a saber isso. Quando eu falo da família, eu estou ponderando que a família tem que ser informada, não é que a família não quer o bem do seu familiar. Então a gente precisa de um trabalho anterior já. Sim. Que olha, ele precisa ter rotina, ele precisa ter responsabilidades. Tem coisas que são tarefas que ele tem que aprender a fazer que é dele. As tarefas de autocuidado também. Então esse suporte da família É super importante. é super importante, que ele facilita uma etapa quando você vai para o trabalho. E são estigmas também, como já foi citado, que eu tenho um filho com deficiência. Então, muitas famílias ainda hoje, nos tempos atuais, você vai ser o meu bebezão eterno. E não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que hoje ele é uma criança, que a gente tem até serviços de apoio desde a educação infantil. E ele vai crescer, ele vai se tornar um homem, ele vai crescer mais do que você em tamanho. E aí, como que você vai lidar com isso? Você sempre vai trocá-lo? Você sempre vai dar comida na boca? Então, isso não pode acontecer. Então, justamente vai de encontro com o que o professor está falando. Exatamente. Então é importante que a gente também vá trabalhando isso em casa, né? Porque isso facilita lá na frente. Às vezes a gente tem uma dificuldade que ele não consegue, por exemplo, ficar 4 horas sentado num local de trabalho. Às vezes não tem regra para ir no banheiro e assim. Todo o trabalho vai ter regras. E aí essas regras, elas começam em casa. Isso facilita lá na frente. Mas para isso, a família já tem que ter a perspectiva de que a pessoa tem condições de trabalhar. Que ele não vai ser protegido eternamente, né? Então, às vezes, a própria família não tem essa crença de que o familiar, o filho, ele tem essa tem condições possibilidade de trabalhar. E se isso não é ponderado, você não consegue ir trabalhando essas habilidades que são necessárias também.
Então perceba que é um ciclo, não é do dia para a noite, olha, eu quero trabalhar. Sim, tudo bem, é possível, mas aí, se essas coisas foram planejadas no tempo, e assim, a gente também tem o benefício, né, que é o BPC, que é o benefício da prestação continuada, que é um salário que se paga para quem tem deficiência e comprovadamente não tem condições de prover o próprio sustento, e também tem para deficiente. Eu estava acessando os dados ontem, mais que 2.350.000 pessoas, acho que tem o BPC de deficiente, se não me falha a memória. Mas o BPC ele é importante também, porque ele é um recurso para a família ajudar, porque também custa, né? Mas a partir dos 14 anos, você tem a oportunidade de colocação no mercado de trabalho. Então, ele não é um benefício para a gente pensar para a vida toda também. Então, a partir do momento que você tem possibilidade de colocação profissional, isso também poderia ser informado, trabalhado com as famílias como uma possibilidade. E a gente percebe que são várias etapas, né? Isso, e aí a gente tem visto, às vezes, que o BPC acaba sendo um impedimento, porque ele é um recurso financeiro estável, digamos assim. Que quando a pessoa tem o benefício, ela não pode trabalhar. Então, assim, é lógico, aí a gente entra em outros aspectos, né, políticos até, que a gente fala, é necessário, porque muitos tomam medicação, necessitam de algumas coisas que são caras, custam, né? E às vezes falam, e o BPC é um salário mínimo. Então, às vezes, dependendo da vaga que essa pessoa é encaminhada, ela não vai ganhar um salário mínimo, porque a carga horária é diferente. Aí a família já é o primeiro impeditivo. Falar, mas eu vou deixar de ganhar um salário para ganhar... Ela não consegue enxergar a parte da satisfação, da dignidade dele estar trabalhando, e de tornar né? o indivíduo mais independente. Exatamente. Também, então isso é um problema também. Não pode ser olhado apenas a questão financeira. Sim. Porque a financeira é importante, lógico, para qualquer pessoa, não vai ser diferente. Agora, o trabalho, ele também permite uma série de mudanças para a pessoa que trabalha. Então, ela é uma oportunidade para a pessoa revelar suas potencialidades, até sentimento de utilidade, né? Porque na nossa sociedade capitalista é muito valorizado quem trabalha e quem não trabalha tem um olhar diferenciado. Também é um espaço para ele aprender novas coisas, ter novas interações. Habilidades sociais dele melhor. Isso, existe uma mudança também em relação à autoestima, à autoavaliação que ele se faz. Existe uma mudança no papel que ele ocupa na família, porque quer queira, quer não, quando eu chego com o meu dinheiro em casa, eu também tenho poder de fala, de escuta, algo que na condição anterior poderia ser difícil. Vem agregado outras coisas que, por exemplo, às vezes o plano de saúde que a família não tem, que pelo contrato com a empresa ele passa a ter. Às vezes a família passa a ser dependente do plano de saúde dele. Às vezes uma coisa que pra gente parece assim, pouco, né, não tem tanto valor, mas é ter uma conta bancária, um uso de cartão. Então, permite para ele outras experiências que, assim, não dá pra gente restringir só pela questão financeira. Você pode ter projetos, porque todo mundo quer conquistar um bem, sei lá, comprar alguma coisa. É o próprio poder de escolha, que às vezes ao longo da vida, até ele ser iniciado na área profissional, sempre escolheram por ele. E ele não, ele tem essa possibilidade agora, né? São experiências extremamente benéficas, Sim. né? Exatamente. Bom, nós encerramos aqui o nosso bloco, mas fique com a gente, nós voltamos já com mais Gente é Gente. Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAE Bauru na busca de uma sociedade inclusiva. No estúdio hoje conversamos sobre inclusão no mercado de trabalho e o serviço do CEASP e da APAE Bauru, com a presença do professor Nilson Rogério da Silva, do Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Unesp de Marília, e Silvia Chui, representante do CEASP da APAE Bauru. Nós fomos às ruas de Bauru saber o quão inseridas no mercado de trabalho estão as pessoas com deficiência. Vamos conferir.
A lei de cotas determina que uma empresa com mais de 100 funcionários deve reservar de 2 a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência. Além disso, o ambiente de trabalho deve promover igualdade e inclusão. Por isso, eu e o Diego, da APAI, viemos até as ruas de Bauru para descobrir o que as pessoas sabem sobre este assunto. Vamos lá? Você já, no seu trabalho, tem alguma pessoa com deficiência? Sim, tem bastante. Não. As empresas deviam pensar que todos nós, tanto a gente quanto eles, precisamos de uma vaga de emprego. Você acha que as pessoas com deficiência sofrem preconceito no mercado de trabalho? Sofrem bastante, sofrem. Porque não respeitam, né? Não dão mais oportunidade, eles entram em cargos mais inferiores, não dão chance para que eles subam nas empresas, né? Eu acho que sofrem sim. As pessoas não aceitam que essas pessoas têm uma diferença, que elas são diferentes delas, e acaba fazendo brincadeirinhas de mau gosto que pode magoar a pessoa. Eu acho que todas as empresas deveriam colocar, né, dar oportunidade para acabar com esse preconceito. Então, Diego, conta pra gente qual que é a importância da APAI na sua vida. É muito. Eu aprendo bastante na APAI. E como que foi hoje a experiência de estar aqui no centro, conversando com as pessoas? Foi maravilhosa. Eu gostei bastante. Foi muito positivo para mim. Bom, retomando o diálogo que nós estávamos tendo no bloco anterior, a gente havia falado sobre a importância, né, da família no processo de inserção do mercado de trabalho. Mas como que é a importância desse processo para as empresas? Bom, para as empresas, primeiramente, assim, a gente fala que é atender a legislação, né? No primeiro momento é isso, né? Como a gente já citou no bloco anterior, a lei vem de encontro com uma necessidade, ela dá um respaldo legal para o que a gente luta, né? Então, no primeiro momento, é atender a essa demanda, né? Sim. É lógico que depois de uma inserção, de uma história positiva com alguma pessoa que foi encaminhada e deu tudo certo, isso a gente tem algumas empresas parceiras que tomam isso como eles vestem a camisa mesmo e saem dos números, né, para atender cota. Então, se eu precisava de uma pessoa ou duas pessoas, eles começam a contratar sem atrelar a lei de cotas, né? Então, ela tem essa visão de atender a demanda por uma obrigação legal, mas também a gente começa a caminhar para um lado social aí que é extremamente importante, que acho que a grande luta nossa é essa, né? Atender sem ter essa lei cobrando, né? Começa com o cumprimento da legislação, porque ela é passível de multa mesmo. Então, não é facultativo para a empresa cumprir. Se ela está no critério de acima de 100 funcionários, ela é obrigada a cumprir. Sim. Agora, esse processo pode começar de uma forma mais truculenta, mas com o tempo, a empresa pode encampar a proposta e entender que ela deu oportunidade, viu que isso é possível e continuar investindo, porque também a mão de obra do deficiente também é rotativa. Como qualquer outra. Como qualquer outra empresa. Então, hoje ele pode estar bem, estar desenvolvendo, mas ele tem uma outra proposta de emprego com um salário melhor. Então, pode ter uma rotatividade também. Mas e a empresa tem que buscar o novo preenchimento da contratação. Então, o que inicialmente é uma obrigatoriedade, com o tempo, ele pode sim vestir a camisa e entender, e ela pode ter um papel cidadã. Claro. Então, a empresa tem a oportunidade de desenvolver um papel cidadã e ser um polo para o desenvolvimento de potencialidades no trabalho, né, para quem tem deficiência. Se por um lado a gente tem empresas que só cumprem pela obrigatoriedade da lei, a gente também tem empresas que não são obrigadas a cumprirem a cota, que tem abaixo de 100 funcionários e entenderam que isso é importante e abrem as portas das empresas. Então, nesse caso, você vê que tem um engajamento muito anterior à ideia de uma empresa cidadã. Então, a gente tem experiências de todos os tipos. Né? Agora, a empresa, ela precisa muitas vezes dessa experiência de ter o funcionário, ver que ele é capaz, que ele é produtivo para entender que, de fato, pode dar certo.
E é uma experiência benéfica para ambas as partes, né? Sim, porque se você dá a oportunidade, você dá as condições para que a pessoa desenvolva a atividade, a chance de dar certo é muito alta. O que acontece muitas vezes é que você tem a oferta da vaga, que às vezes não é a melhor vaga. Não, porque na grande maioria das vezes não. Isso é uma grande dificuldade que as empresas têm. Então, qual é o local que eu poderia inserir uma pessoa com deficiência? Tem RHs de empresa que já avançaram nisso e tem mais condições de fazer propostas interessantes. Tem outras que não. Quando eles pedem o suporte da gente para fazer essa indicação, ela é melhor, tem mais chance de êxito. Quando não fazem, a gente tem que colocar as condições assim, olha, para eu poder avaliar a efetividade dessa pessoa, ela precisa ter condições de exercer a função. Então, às vezes, ela precisa de algum suporte, de algum recurso. Às vezes, até para ela chegar no local que foi designado, já começa o problema. Às vezes, a empresa cuidou muito do local de trabalho, mas, por exemplo, ela não tem condições de acessar os espaços sociais da empresa. Então, por exemplo, para ela chegar no refeitório, ela não consegue. Então tem uma série de coisas que tem que ser pensado, não é só a função em si. Eu penso que as empresas não são obrigadas também necessariamente a saber isso. Mas assim, eu acho que é importante buscar ajuda profissional. Houve uma grande evolução, né? Historicamente, se a gente for analisar no próprio serviço da APAI, existiram casos no início, quando a gente começou a trabalhar, que pela obrigação da lei de cotas, nós tínhamos alunos nossos que estavam dentro de um escritório, sentados numa mesa, picando papel. Então, isso daí, assim, primeiro que a gente não aceitava aquilo. Aí a gente começou a fazer um trabalho, primeiro, de sensibilização nas empresas, porque a empresa tem que entender a importância. Muitas delas, como você mesmo já citou, professor, é a falta de conhecimento mesmo. De saber lidar. Então, muitos têm medo, não sabem como lidar com uma pessoa. Acho que até a gente brinca, parece que é de outro planeta, às vezes, né? Porque, assim, mas como que eu tenho que falar? Como que eu me comporto? A gente fala como uma pessoa normal, com a idade que ela tem, embora às vezes ela pode ter até atitudes infantis, mas ela está aqui, ela está inserida. Então, vamos dar essa possibilidade dela estar aprendendo, cada dia uma tarefa diferente, ou uma semana uma tarefa, na outra semana outra, para ela ir tendo a possibilidade de ampliar o conhecimento, porque capacidade tem. Mesmo não tendo deficiência, nós todos os dias enfrentamos dificuldades, né? Então, isso é para todo mundo mesmo, né? A importância de conscientizar sobre a inclusão social, né? É extremamente importante. Né? Um dos nossos trabalhos dentro do CEASP, eu como coordenadora pedagógica, a gente tem no setor, porque é um setor que ele é puramente educacional ali, né? Ele é até subsidiado pela parte educacional do município. Então, a gente tem um olhar bem para isso, para educar mesmo os lugares, né? Então, às vezes, uma empresa procura a gente para primeiro verificar como que a gente faz. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é chocar, é sensibilizar os seus funcionários mesmo. Porque não adianta a chefia, a liderança da empresa querer abarcar isso daí e vai chegar lá numa linha de produção, o colega do lado não tem respeito com uma pessoa que está sendo incluída, né? Então, é complicado ficar colocando às vezes um apelido. Então, todo esse contexto a gente tem que estar preparando. É um conjunto, né? É por isso que é vantajoso para as duas partes. As pessoas crescem como ser humano, como pessoa mesmo, né? Não só atendendo a uma legislação, né? Que, felizmente e infelizmente, às vezes eu falo também, vem aí de encontro com aquilo. Mas se não tiver a legislação, fica difícil. Fica complicado. Né? Porque os exemplos que a gente citou de empresas que não precisariam cumprir a cota e contratos, né? São bem pequenos, inferiores. Né? Então, a lei ela é imperativa, então ela é importante. Sim. A fiscalização é importante para o cumprimento. Então, as mudanças elas vão acontecendo devagar. E também assim, se a gente perguntar se a sociedade é inclusiva, não sei, todo mundo é inclusivo, todo mundo tem essa imagem. Não chegamos ainda num nível que eu não preciso de um respaldo legal. Ainda a gente não está, estamos longe ainda disso. E né? a empresa ela é um reflexo da sociedade. Então, se isso não está bem resolvido na sociedade, embora muitos avanços, vai, logicamente, que aparecer também lá na empresa, porque ali a questão da produção, do lucro, do retorno, ele é mais evidente. Sim, né? com certeza. Então, da efetividade. Então, é natural que isso aconteça.
Mas, enfim, eu penso que as empresas que são parceiras, né, elas renovam os contratos, elas acreditam, às vezes elas são o porta-voz para outras empresas, dizerem que ó, vai que dá certo, e porque eles têm as associações deles também, né? Então é importante a gente também ocupar esses espaços, né? Então você ir na associação comercial, parcerias das indústrias, importantes, é importante a gente também divulgar esse trabalho e mostrar que é possível, que dá certo. Então, além da gente fazer o trabalho de colocação, ainda tem esse desafio de você divulgar o trabalho que você faz, né? A gente sabe também, né, que para qualquer pessoa que deseja ser inserida no mercado de trabalho, ela precisa de qualificação e capacitação, né? Sim. Mas falando especificamente sobre as pessoas com deficiência, quais são as opções de capacitá-la para o mercado de trabalho? Então, esse é um grande nó que a gente tem, que é a questão da capacitação. Porque eu não vou dizer que é ausente, mas é muito pouco. Sim. Então você tem algumas instituições que se dispõem a isso, como a PAI, a Sorri. Lá em Marília a gente tinha uma associação que chamava AST, que também trabalhava com isso. Tem a AVAP, tem várias instituições. E elas, às vezes, acabam recebendo alguns aportes financeiros, e muitas vezes não. O nosso projeto mesmo lá em Marília acabou sendo encerrado por falta de recursos. Existe um problema que é o seguinte, o governo ele faz a legislação, que é importante, mas ao mesmo tempo ele cobra da empresa uma capacitação, a colocação, mas não existem serviços de capacitação que promovam o treinamento, a formação da pessoa com deficiência. Então a gente tem uma cobrança, mas ao mesmo tempo você não oferece uma condição para que isso se cumpra. Então, o grande problema é isso, você não tem uma infinidade de serviços que ofertem capacitação. E aí ela vai aparecer de formas distintas. Você pode ter uma instituição que ofereça um curso. Então, faz um curso de auxiliar de secretário, de administrativo. Aí ele tem o certificado. Isso o habilita a conquistar um emprego? Não necessariamente. Ele tem um papel, um diploma. Mas não necessariamente ele vai conseguir outra. A gente também não sabe como é que foi esse curso. Se ele de fato aprendeu ou se ele só tem um papel que certifique. Aí você pode ter um curso mais cuidadoso, que é você trabalhar, desenvolver as habilidades, mas isso tem custo também. Então uma opção que a gente tinha lá em Marília era parceria com a empresa. Então a empresa fazia um contrato com a instituição e ela pagava a capacitação. E durante esse período de capacitação, o funcionário já era considerado funcionário da empresa, então ele já recebia um salário mínimo nesse período. A gente teve uma modalidade lá de 6 meses e uma de 3 meses. Dá super certo, porque você consegue um tempo maior para desenvolver as habilidades. Agora, a empresa financiou a capacitação. Então aí a gente pode discutir se é ou não o papel dela. E é muito mais específico no que ela quer. Exatamente, também, né? Direcionado para a demanda dela. Necessário, né? E aí quando ele termina a capacitação, a empresa opta pela manutenção do contrato ou não. E aí ao ser mantido, ele passa a receber o piso da categoria profissional. Então eu acho que essa é uma estratégia. Hoje na PAI, o público, como eu já falei, o público-chefe, o alvo é a deficiência intelectual, associada ao autismo, muitas vezes associada à deficiência física. A gente também tem uma parte da reabilitação visual, então a gente procura atender essa demanda interna. Então pessoas que são atendidas por nós internamente da PAI, por exemplo, da reabilitação física, a gente também faz esse aporte com as empresas, né? Faz esse encaminhamento, porque para possibilitar essa nova reinserção. Às vezes não são pessoas que nasceram já com um problema de deficiência física, então a gente também faz esse aporte aí com as empresas. Mas é uma coisa muito específica para o tipo de deficiência. Por exemplo, essas instituições técnicas que a gente vê na cidade, tem muito material para um deficiente auditivo, tem material em braille, e para esse público intelectual. Então, às vezes a gente também, a sociedade não está preparada para tudo. Né? Não oferece opções. Exatamente, ela está a caminho. Então, às vezes, não tem um profissional internamente preparado para estar recebendo esse aluno que às vezes não sabe ler,
que não sabe escrever. Eu tenho um curso todo apostilado, mas e aí? Eu não consigo, ele não consegue absorver, ele fica em frente ao computador e não consegue absorver, né, o que está sendo passado. Exatamente isso que a gente estava dizendo. Esses trabalhos mais estruturados, essas modalidades, são as que dão mais certo. Existem empresas de RH que fazem recenseamento, que é você receber currículos. Então eles fazem uma triagem e encaminham. Quer dizer, eu não vou dizer que não ajude, mas certamente para essa demanda ele precisaria de trabalhar algumas habilidades, que é a proposta da PAI, é a proposta que a gente tem, que é de um trabalho mais cuidadoso, que não é só de você encaminhar e não só o treino funcional. Então a gente entende que trabalhar com deficiência e trabalho envolve um conjunto de ações, que são essas que a gente foi mencionando aqui. Porque senão você encaminha, ele vai, entra e não fica no trabalho. Então não adianta também, às vezes é até pior, porque você cria uma expectativa e aí ele pode achar que a culpa foi dele, né? Que não deu certo por conta dele. Isso, de certo modo, acaba queimando o que a gente mais almeja, que é a divulgação, a ampliação de histórias de sucesso, né? Porque é o que a gente mais precisa para sair de muitos estigmas que a gente traz ao longo da história aí, né? De que pessoa com deficiência não tem capacidade para isso. Então eu tenho, particularmente no setor, que eu tenho uma equipe toda que trabalha comigo, de empresas que hoje têm um olhar muito diferenciado para pessoas com deficiência, como a gente já falou até sobre isso no começo do programa, eles se dão tão bem que eles acabam sendo modelos para as pessoas que não têm deficiência, por serem pessoas pontuais, que cumprem à risca as orientações que são dadas. Então, assim, acabam sendo modelo, a pessoa fala, nossa, eu queria 10 desse, não queria um que não tem. Então, acontece muito isso no nosso dia a dia, né? E que bom que acontece isso, porque é uma oportunidade deles enxergarem esse potencial nas pessoas com deficiência. É necessário, né? Sim. E Silvia, como é que funciona o processo de inclusão do CEASP aqui da PAI Bauru? Bom, então, a primeira etapa são duas frentes, que é chamado de CIP, né, que é o Centro Integrado Profissionalizante, que é a parte do curso mesmo. O curso tem duração de 2 anos, porém, ao se iniciar no curso, às vezes ele não conclui os 2 anos. Ao longo do processo, a gente já começa a analisar as habilidades e, surgindo uma vaga, a gente já faz o encaminhamento. Não é necessário que ele conclua os 2 anos, né? Ao ser encaminhado, a gente participa de todo esse processo de documentação, entrevista, a gente acompanha essa pessoa durante todo esse processo. Ele é inserido no mercado. Ao ser inserido no mercado, a gente faz todo o acompanhamento desde o início da integração na empresa, como que ele vai bater o ponto, qual que é a equipe que vai estar trabalhando com ele, e a gente faz visitas sistematizadas à empresa, que acaba virando uma parceira nossa, né? Então, a gente acaba sendo o segundo RH da empresa, né? Então, qualquer tipo de problema, porque ainda não se tem um preparo, existe um despreparo grande, às vezes, das empresas, existe boa vontade, muitas empresas têm muita boa vontade em estar absorvendo conhecimento mesmo para saber lidar, mas às vezes ainda não tem todo esse preparo, então eles solicitam o nosso auxílio. Então, a gente faz orientações semanais, quinzenais, mensais, dependendo do grau de como está a autonomia desse aluno. E, posteriormente, o ideal é a alta, né, que a gente chama de alta, né, que é o desligamento. Porque a gente não vai ficar eternamente com ele, nem é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que ele fique, tem uma dificuldade, a gente até tem alunos que não querem ter alta, né, eles querem ficar sempre lá para contar como que está indo, como que foi a evolução, eu fui promovido, consegui um novo cargo. Mas a gente tem que também mostrar para ele que existe a possibilidade, você está caminhando sozinho, né? E é assim que, basicamente assim que funciona essa inserção. Da autonomia. Exatamente. Né? Você ensinar a pessoa a cuidar da própria vida, ter o máximo de independência possível. Uma coisa também que é importante nas capacitações, quando é possível, é você fazer o treino no local de trabalho. Ou você trazer uma simulação mais próxima possível daquilo que seria o possível local de inserção profissional. Só que o treino no local, ele precisa ter registro, então aí a parceria tem que estar num outro nível, com a empresa de registro formal e tudo.
Porque se você coloca uma pessoa lá e sofre um acidente, num treino. Não tem o respaldo. Então, ou você tem o treino, que é mediante já os contratos, ou você faz uma simulação, né, muito próxima do... Na PAI a gente tem uma experiência bem positiva de uma empresa que é parceira nossa. Ela tem uma vaga de estágio, então os nossos alunos do curso estagiam, já estagiam. Então ele já tem um seguro até para eventualmente se machucam, tudo. Mas ele não tem registro em carteira, ele é apenas um estagiário, mas ele ganha por isso. Ele ganha por isso. E além disso, a gente com essa mesma empresa, a gente tem a parceria para fazer treinamento em loco. Que eu acho que tem um vínculo, né? Que a proposta do real, qual que vai ser o meu ambiente é até melhor do que o criado por nós. Exatamente. Nós já tivemos na instituição o treino de criar um ambiente muito semelhante ao que ele vai ter na empresa, mas aí optamos por estar lá mesmo, no meio das pessoas, ser abordado por um cliente. Então, essa é a proposta. Hoje a gente está fazendo assim. Nas nossas lá em Marília, assinava o contrato de trabalho. Então, isso era perfeitamente cabível. Agora, quando não dá, aí você tem que... E aí, de todas, atualmente eu tenho... né, eu tenho em torno de 26 empresas parceiras, né? Mas nós já tivemos mais, porque a gente teve um outro tipo de acolhimento, né? Que a gente atendia a comunidade como um todo. Hoje a gente atende as pessoas que são usuários da PAI. Então eu já tive mais de 50 empresas parceiras que passaram por nós, né? Hoje eu tenho em torno de 25, 26 empresas que são parceiras. Então, mas dessas 25 não são todas. Acho que se eu contar em uma mão, é as que possibilitam, e desse tipo de modalidade que é de estágio é apenas uma. Entendi. Então é bem complicado mesmo, fica bem difícil. E os usuários da PAI, quantos deles estão inseridos atualmente no mercado de trabalho? Sob a minha supervisão, eu tenho 71 alunos, tá, que estão sendo supervisionados, e no curso de capacitação, 36 alunos. Tá? A gente está fazendo um trabalho bem árduo aí agora para divulgar na rede, né? Porque o que eu quero é divulgar para que esses jovens, porque muitos jovens, como a gente é da área da educação, não tem essa informação. As famílias não têm informação, o que eu vou fazer com meu filho, onde que eu vou, acaba levando currículo em agência e às vezes não é assim que ele vai ser absorvido no mercado, porque ele não está preparado. Então a gente está fazendo um trabalho todo de informação na rede municipal, né, estadual também, para quê? Para que a escola também auxilie nesse processo de encaminhamento, né? Além de parcerias também com a parte da prefeitura, com comissões municipais de emprego, para a gente estar junto com empresas também divulgando esse curso de capacitação para a gente poder absorver esse público e poder estar capacitando cada vez mais, né? Porque às vezes é muita mão de obra que está parada. Está parada por conta de benefício, está parada por desconhecimento que existe, instituições que trabalham. Falta de informação. Exatamente. Mesmo, exatamente. Mas e mesmo se ele tem interesse de estudar, e fazer o segmento... Mesmo que ele não vá trabalhar. Porque a gente tem um público lá, que a gente até citou, do benefício, que às vezes a gente faz a família refletir. Nossa, mas seu filho tem tanta capacidade, você vai ficar à mercê do benefício até quando, né? Você não acha que seria interessante? Aí eu tenho casos de sucesso também, de famílias que optaram pelo filho trabalhar e depois chegaram para mim e falaram, nossa, realmente, né? Famílias que às vezes, exato, que às vezes não tem necessidade financeira e falou, nossa, mas olha, é uma outra coisa, é uma outra realidade, ele está mais feliz. Porque para nós é isso, né? É dignidade. Nós fizemos em Marília um estudo comparativo entre beneficiários ativos do BPC e um grupo que tinha o benefício suspenso. Então você pode suspender o benefício. Antigamente você tinha que optar, ou você tinha o benefício ou trabalhava. Aí a legislação, para tentar acomodar esse problema, ela te dá a opção de suspensão. Então você vai trabalhar, se você deixar o trabalho, qualquer coisa, você reativa o benefício. Então isso foi uma coisa bastante positiva. Então o que nós fizemos foi comparar um pouco, como é que eles pensavam, como é que era a família, e a gente viu que o grande entrave mesmo para suspender o benefício era a questão da família mesmo. Então a família tinha muito temor de que o benefício não fosse reativado, era uma situação maior de maior controle nessa condição, porque quando também vai trabalhar, envolve uma série de demandas que a família tem que se acomodar. E às vezes é difícil, porque quer dizer, ele tem que passar a se preocupar com coisas que não tinha antes.
Então, por exemplo, ele tem que se deslocar ao trabalho, a filha vai sozinha. Então, como que é ela se deslocando sozinha no ônibus? Que tipo de problema que ela pode ter, assédio, enfim, como é que... Então, para a família é muito difícil também esse processo. Então, é um processo que demora. E o trabalho para a gente tentar convencer é difícil também. Então, é por etapas, né? E muitas vezes dá certo. Então, a gente tem muitos casos de pessoas que decidiram suspender o benefício, experimentaram trabalhar. E gostaram. Porque aí vem bastante coisa, que é aquilo que a gente estava pontuando, que não é só questão do dinheiro em si. Então a gente tem experiência sobre isso positivas, também. Esse processo de conscientização é extremamente importante, né, para dar autonomia para esses indivíduos. E difícil, né? Mas eu estava dizendo para você, começa lá atrás, não é na hora que ele decide trabalhar. Não. Se isso começa antes, é mais fácil. É um processo longo, né? E por etapas, né? Porque a hora que ele chega nos 14 anos, aí você tem a possibilidade de ser menor aprendiz. Né? Então já é algo para se tentar. E na grande maioria são casos de que começa, quando chega para mim com 14 anos, são casos que começam a dar problema de comportamento, por exemplo. Aí que a família começa a se atentar para o que eu vou fazer. Então não precisava ter chegado nesse problema de comportamento, né? Isso aí às vezes já poderia estar controlado, né? E já está sendo encaminhado de uma outra maneira. Então aí é todo um trabalho. Por isso que a gente fala 2 anos, é 2 anos para a família e 2 anos para o aluno, né? Porque às vezes a família entra, ele só vai fazer o curso, porque eu também não vou cercear o direito dele de aprender, né? Mesmo que ele receba benefício. Mas é de ampliar tudo isso. Então, todo mundo entra na escola junto, vai para o curso junto, a família também. Então, a gente faz orientação, chama a família para estar participando desse processo. No passado, a gente fazia até o treinamento de ônibus. Então, a equipe participava até, vamos ensinar com placa, porque é igual eu ver um rótulo de uma bebida ou de um produto. É símbolo. Porque a primeira negativa da família, ele não sabe ler e escrever. Falei, mas não precisa disso. A gente consegue, uma aprendizagem funcional. Sim, existe toda uma metodologia em torno disso. Processo longo, demorado, mas não é impossível, né? Não, jamais. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje para a gente discutir esse tema que é tão importante. Muito obrigada, viu? Obrigada. Foi um prazer. O Gente a Gente termina aqui. Para mais informações e novidades, acesse o site da APAE Bauru e as redes sociais da TV Unesp. Nós voltamos semana que vem com mais Gente a Gente. Muito obrigada. Então, as aulas de lá são muito interessantes, porque demonstra tudo que a gente tem que ter na empresa. Ter iniciativa, ser pontual, ter responsabilidade, se pôr no lugar do outro. Se alguém for chamar você como pessoa com deficiência, você não pode falar que você é deficiente, você tem que ver a pessoa normal. Tem tudo isso também. E lá eu trabalho no Senac, Bauru. Ela é muito bom de trabalhar lá, eu faço vários tipos de funções, já fui 3 setores, agora daqui já é o 3º que eu estou agora. E é isso.